Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um treinamento da Experiência Google 2020, especial para advogados. E hoje nós iremos falar sobre o Google Ads, a ferramenta que irá conseguir colocar você no topo das pesquisas do Google. Para você que vem acompanhando todos esses treinamentos, no último nós tivemos o Google Meu Negócio, que são dicas exclusivas para você conseguir posicionar gratuitamente o seu escritório de advocacia. Mas hoje, talvez um dos treinamentos mais importantes, porque nós iremos falar de como você pode utilizar o Google para poder conseguir trazer novos clientes, fechar contratos. O Google Ads possibilita você aparecer e ter resultado a curto prazo. E hoje, neste momento, nessa crise que nós estamos vivendo, existe um caminho que você pode traçar para poder conseguir realmente ser encontrado no momento certo, na hora certa, em que os clientes da área de atuação que você atua estão buscando pelo seu negócio. Então, vamos hoje falar sobre o Google Ads. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que participaram do treinamento, de todos que estão online aqui hoje. Nós temos aqui advogados, escritórios de diversas especialidades. E você que já anuncia no Google, fique atento, pois nós iremos dar dicas bem avançadas e detalhadas para você poder investir de uma maneira mais assertiva. E para você que ainda não conhece o Google Ads, não anuncia no Google, anote, fique atento a todas essas informações de hoje, pois elas serão de extrema importância para você aplicar e conseguir fechar mais contratos. Então vamos para o nosso treinamento da Experiência Google. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Botaro, sou estrategista especialista Google e há 10 anos desenvolvo esse trabalho para pequenas e médias empresas que precisam conhecer o Google e aplicar para poder ter mais resultado. Porém, já há alguns anos eu me especializei nessa área de advocacia, que são de todos vocês que estão online hoje, e sempre baseado em todas as normas e éticas da OAB. Então, tudo que nós iremos falar hoje é autorizado pela OAB. Então, são possibilidades de marketing que você consegue trazer clientes seguindo todas as regras. Agora, não só 10 anos como estrategista Google que eu tenho, mas eu também há 3 anos atuo como cientista de dados. Cientista de dados na publicidade, nós analisamos exatamente o comportamento do consumidor até o momento em que ele efetiva a contratação do seu serviço. Nós analisamos dados, métricas, relatórios que nos mostram o caminho da jornada do consumidor e exatamente do que você precisa de fazer para poder conseguir aproveitar o Google como forma de captação de clientes. Então, tudo que eu vou mostrar hoje são dados, estatísticas, tudo analisado detalhadamente, para que você possa conseguir trazer clientes no Google sem perder dinheiro e conseguir investir, mesmo que pouco, mas crescer de acordo com os seus resultados. E antes da gente poder falar sobre a questão da ferramenta do Google, é importante vocês entenderem esse funil de vendas. Este funil que está mostrando aqui agora, ele é o comportamento do consumidor até ele fechar contrato com você. Então, nós sabemos, que hoje em dia o mundo é online e as pesquisas são feitas online. E aí, nesse ponto, nós temos que trazer pessoas para dentro do nosso site. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para dentro do nosso site, seja das redes sociais, mas para você que não tem site, ele é o seu vendedor digital, como eu falei no último treinamento, é necessário, mesmo que você faça algo básico e objetivo, porém, você tem que trazer as pessoas para dentro do seu site, das suas redes sociais. Ok, porém, não adianta só trazer pessoas para as redes sociais, ter curtidas ou ter acessos dentro do site. Você tem que fazer com que as pessoas entrem em contato com você. Afinal, quanto mais pessoas chamarem você pelo WhatsApp, ligarem para você, mandar um e-mail, mais chance de gerar negócio você tem. Então, o grande segredo é você entender esse comportamento das pessoas que estão buscando trazer os visitantes para dentro do seu site e fazer com que esses visitantes possam gerar lead. O que é um lead? É um contato de alguém interessado. Seja uma chamada de WhatsApp, um telefonema, um formulário de contato.
Então, quanto mais estratégias você consegue fazer para poder fazer com que essa pessoa que entra no seu site, ela entre em contato com você, maior a chance de fechar contrato. Então, entenda esse funil, esse comportamento, que ao final, quanto mais leads, contatos você tiver, mais chance de mais oportunidades você vai ter e mais chances de fechar negócio. Esse funil é de extrema importância, tire print, porque você precisa entender esse comportamento. Comportamento que o grande foco para todos vocês, escritórios pequenos, autônomos advogados, escritórios pequenos, grandes, não importa. O foco é captação de leads, fechar reuniões, contratos. Afinal, neste momento que nós estamos vivendo, o setor de advocacia, na maioria das áreas de atuações, vem crescendo. E você precisa incluir o seu negócio online. Não tem jeito. Agora, você precisa ter a sua empresa, o seu escritório, com um relacionamento com o Google. Como eu mostrei no último treinamento, tem formas gratuitas, como eu mostrei do Google Meu Negócio. Mas, hoje, nós iremos falar sobre o Google Ads, que é para captar clientes a curto prazo. Mas o importante é você entender que quanto mais pessoas chegarem até você dentro do funil, mais resultado você vai ter. Isso tudo que eu estou mostrando aqui faz parte da experiência do Google que você vai aprender hoje. Por quê? Essa semana da experiência é feita para você entender e conseguir colocar o seu negócio online de uma maneira mais avançada. É como sempre eu falo, e essa frase me acompanha já tem algum tempo. Quanto mais você entende do seu negócio, e quanto mais você entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Você pode aprender para poder não ficar dependendo de terceiros. Nós já falamos sobre o Google Meu Negócio e hoje nós vamos falar sobre o Google Ads. Fique atento, afinal, já há alguns anos o online vem crescendo. Mas com essa crise que nós estamos vivendo, você precisa ter o seu negócio destacado no Google. Afinal, a busca por advogados agora vem crescendo. Consumidor, nem se fala. Na China, saiu uma pesquisa que o divórcio já cresceu em 600%. Eles que estão agora retomando pós-pandemia, digamos assim. Então, existem muitas possibilidades. E você precisa adaptar o seu negócio para este novo mercado. Anotem tudo que eu vou falar hoje, pois esse vídeo não ficará gravado, pois são todas dicas na prática. Ficará disponível para você que ficar online até o final, o vídeo, o link por mais 24 horas para você aplicar depois, para você que não anuncia, criar a sua campanha e para você que anuncia, melhorar. Pois as dicas e estratégias são avançadas, são dados de que eu venho estudando vários advogados, vários escritórios dos últimos anos, muitos escritórios, para poder resumir no passo a passo para você ter sucesso no Google. Então, vamos direto agora, vamos falar sobre o Google Ads, que é a ferramenta do Google, que você pode definir a sua área de atuação e ser encontrado no momento certo, na hora certa, em que eles estão buscando pela sua especialidade. E para a gente poder entender um pouco por que anunciar no Google, eu vou falar um pouco de teoria rapidamente, mas depois eu vou para a prática, para você que anuncia no Google já ter dicas avançadas e você que não anuncia conhecer a ferramenta do Google Ads. Por que anunciar no Google? Porque é a única ferramenta hoje assertiva com custo baixo que você consegue trazer clientes a curto prazo, investindo pouco e crescendo de acordo com os resultados. Porque no Google Ads você escolhe palavras-chave, ou seja, você tem que definir palavras que são interessantes você ser encontrado. Por exemplo, nós temos aqui hoje, todos advogados. Advogado é a primeira palavra-chave que quem está fazendo uma campanha, para quem é advogado, escolhe. Agora, a notícia é, advogado não é uma palavra-chave boa. Como assim, Matheus? Eu sou advogado, se alguém pesquisar advogado no Google não é bom? Não! E eu vou mostrar na prática por quê. Porque quando alguém pesquisa advogado, a pessoa ela está no início do funil, lembra que eu mostrei? Ela está começando a sua busca.
Agora, quem pesquisa advogado para divórcio, advogado especialista em divórcio, essa pessoa já não sabe o que quer? Quem pesquisa divórcio não está ela pode ter acabado de ter uma briga e pode estar pensando em separar. Mas quem pesquisa advogado especialista em divórcio quer separar. Então a chance de quem pesquisar advogado especialista em divórcio fechar é muito maior, não é? Então você precisa escolher palavras-chave assertivas. Então fique atento, porque eu vou mostrar na prática que essas palavras-chave você precisa tomar um cuidado, porque nem sempre aquilo que a gente faz, o que é básico e, como se diz, objetivo ali, a gente acha que é certo, não é. E eu vou mostrar dicas avançadas sobre isso. Afinal, as palavras-chave são o coração da empresa, da campanha do Google. Quanto mais assertivo você for, mais resultado você vai ter. E não só... Desculpa... Beber uma água. E não só as palavras-chave que você escolhe, como também eu vou mostrar a melhor forma de você escolher os anúncios. Por quê? Quando alguém pesquisa no Google, você precisa criar os anúncios de texto, que é o que vai aparecer no topo das pesquisas. Então, eu vou mostrar sobre isso, nós vamos entender um pouco melhor, mas... O Google, você pode escolher as palavras-chave, escolher os anúncios de texto que vão aparecer, mas você também pode escolher a cidade onde você deseja anunciar, você pode escolher um raio de atuação, por exemplo, qual é o seu público-alvo? É empresa? Ah, Matheus, eu atendo São Paulo inteira, mas será que se eu selecionar 10 quilômetros da Avenida Paulista, não é mais assertivo? Então, quanto mais específico você for, melhor. E, às vezes, São Paulo é muito grande. O público que você trabalha é público A, B, C, D. Analise e defina a sua região de acordo com o seu público-alvo. Tudo isso são estratégias que, no final, vão fazer você ter mais resultado. Agora, até mesmo a questão de horário. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa no segmento de advocacia, exceto criminal, que as pessoas pesquisam 24 horas por dia, nós percebemos que de 7 da manhã até as 23 horas, as pessoas pesquisam no Google 24 horas, independente da área, mas de 7 da manhã até as 23 horas, elas pesquisam no Google, clicam e geram conversão, ou seja, entram em contato com você. Então, quanto mais específico você for o seu horário, mais assertivo você vai ser. Então, por exemplo, a gente descobriu que, exceto criminal, na madrugada tinha clique, a pessoa entrava em contato, a pessoa entrava no site, mas não entrava em contato. Então fique atento, pois essas dicas fazem a diferença para você direcionar melhor o seu investimento. Afinal, com o Google, você controla tudo. Todos os cliques, quais cidades, o que as pessoas pesquisaram. Você gerencia toda a publicidade, até mesmo para você poder entender o que está acontecendo e direcionar a sua verba para aquilo que está dando mais retorno. E eu vou mostrar tudo isso na prática para você. No final, eu vou mostrar um relatório para vocês incrível. Ele mostra exatamente o resultado que você está tendo. Por exemplo, se você recebe 20 contatos no mês, com o Google Ads, os relatórios inteligentes, que é a inteligência de dados, você consegue saber quais palavras-chave são boas, quais anúncios, quais regiões, e com esses dados, que como cientista de dados eu analisei, estou dando essas dicas já testadas e comprovadas. Porque existe a inteligência de dados, e eu vou mostrar um relatório para vocês no final desse treinamento incrível, para você conseguir ter mais assertividade. Então, tudo isso faz parte do Google. E para vocês entenderem quem aparece primeiro ou não, tudo isso é um robô que existe um leilão por trás. Ou seja, o leilão do Google, ele faz com que você gere dentro da ferramenta que eu vou mostrar na prática as palavras-chave, os anúncios, o local, o horário, tudo isso. Agora, de acordo com o seu orçamento diário, com a verba que você investe e com os concorrentes que você possui online, né, que estão anunciando também, de acordo com a sua nota de qualidade,
o Google ele vai mostrar o seu anúncio em alguns momentos ou em outros não. Ou seja, esse leilão ele mostra quais concorrentes existem, quem está anunciando, quem está em primeiro lugar. Para você que anuncia no Google, é muito interessante e depois a gente vai mostrar na prática para vocês. Afinal, independente do seu orçamento, você que investe pouco, você que investe muito, se você tiver qualidade na escolha das palavras-chave, nos anúncios e tudo isso que eu vou mostrar agora, você consegue investir pouco, pagar menos e ter mais resultado. E de acordo com o seu investimento, você vai conseguir crescer de acordo com seus resultados. Então, nós temos aqui hoje online empresas, escritórios de advocacia que investem R$200, R$1.000, 5.000, 10.000, mas você pode começar investindo R$150, R$200 e de acordo com o número de contratos fechados, você vai investindo mais. Então, esse é o interessante do Google. Você controla tudo e você pode crescer e investir de acordo com o número de clientes que você for captando. Então, todas essas dicas que eu falei agora são da teoria, mas agora eu vou mostrar na prática como vocês podem utilizar o Google Ads para poder posicionar o seu negócio no topo das pesquisas do Google e fechar mais contratos. Vamos agora para o nosso Estrategicamente Falando. Roda VT! Vamos aqui agora então na prática e eu vou mostrar um exemplo de um escritório, de um pequeno escritório de Belo Horizonte. Um abraço, Santana Advocacia, Gilberto, doutor Gilberto, um abraço para você. E para vocês poderem entender, eu sei que para quem não anuncia no Google parece muita informação, mas este aqui é a tela do Google Ads. É a ferramenta que vai fazer você conseguir trazer mais clientes. Agora, para você que não anuncia no Google e ficar um pouco perdido, não se preocupe. Anote as informações e depois você poderá rever esse vídeo para poder aplicar e entender melhor. Porque essa ferramenta é o que fez, durante esses anos todos como estrategista Google, centenas de advogados conseguirem crescer e, ao mesmo tempo, utilizar o Google para poder trazer mais clientes. E para você que já anuncia no Google, você vai aplicar agora essas dicas na prática para a gente conseguir melhorar os dados e ser mais assertivo. E só para a gente poder começar aqui, no Google nós temos que criar campanhas. O que é uma campanha? Uma campanha é um objetivo que você possui. No caso, para a advocacia, a gente fez um estudo detalhado e quanto mais uma campanha, você tem que criar uma campanha de uma área de especialidade sua, uma área de atuação. Então, por exemplo, nesse caso, o Dr. Gilberto, ele criou uma campanha para a área civil, outra para a área trabalhista, outra para a área familiar, previdenciário, sucessões. Para cada área de atuação que ele atua, ele criou uma campanha. O que é uma campanha, Matheus? É um objetivo de marketing e que você irá definir um orçamento diário. Ou seja, o orçamento diário é o valor que você quer gastar por dia dentro da campanha, da conta do Google Ads. Ou seja, se você investe aqui R$4 e é um escritório pequeno, eu estou dando um exemplo de pouco investimento para você poder entender que você pode crescer com o Google mesmo investindo pouco. Mas se eu investir R$4 aqui por dia, você tem o quê? R$4 de orçamento de crédito pré-pago no Google. Então, como que funciona? Vamos ver aqui na prática. A pessoa vem aqui no Google e pesquisa advogado criminalista em SP. Tá vendo esses três modelos, esses três anúncios que estão aqui aparecendo no topo? Eles fazem parte do Google Ads e você consegue escolher as palavras-chave, os anúncios, como eu mostrei aqui, para poder aparecer no topo. Agora, aqui você só paga se alguém clicar e entrar dentro do seu anúncio. O custo por clique varia de cidade por cidade na área de advocacia. Mas nós temos de R$1, alguns lugares 80 centavos, R$2 São Paulo, dependendo. Mas independente
do custo por clique que você paga, o interessante do Google é que você só paga se alguém realmente interessar. Por isso que esse orçamento diário você vai distribuir pelas suas áreas de especialidade. Então, no caso dele, ele criou uma campanha de área civil, outra de trabalhista, outra de familiar. E aí, dentro de cada campanha, ele alocou um orçamento que ele acha interessante. Então, para a área familiar, ele colocou um orçamento de R$6 por dia. Ou seja, nos últimos 30 dias, ele teve 41 cliques na área familiar, 41 pessoas interessadas, que entrou dentro do site. 352 encontraram ele no topo do Google. Então, ele teve um custo de R$1,7 na área familiar. Gastou R$43. Só que, por que o Google é interessante? Porque quando você tem uma campanha escrita e foca familiar, e você escolhe as palavras-chave certas, você vai trazer pessoas que já estão querendo contratar um advogado. Então, veja bem, ele criou uma campanha familiar, definiu um orçamento de R$6. Dentro dessa campanha familiar, aí entra um pouco mais avançado, deixa eu atualizar o Google aqui. Você dentro da campanha familiar, para você que anuncia no Google, vai entender um pouco mais, além da campanha, existe os grupos de anúncio. Por quê? A gente tem que ser mais avançado. Se eu tenho uma campanha familiar, só que vocês concordam que a área familiar ela é muito ampla, existe o quê? Dentro da família nós temos guarda, tutela, curatela, nós temos divórcio, temos inventário, nós temos várias sub-áreas de atuação que você deve também selecionar o que é interessante para você. Aí que entra o grande segredo do Google e que a maioria de anunciantes do Google, de quem faz esse trabalho, de vocês que estão online, não utilizam. Vocês criam uma campanha e misturam tudo lá dentro. E isso está errado. Não é que está errado, deixa de ser assertivo. Então aqui no caso, se eu tenho uma campanha trabalhista, outra civil, familiar, dentro dessa campanha familiar, aí nós temos os grupos de anúncios. Ou seja, os grupos de anúncios são as sub-áreas de atuação da família. Por quê? Existem pessoas que pesquisam advogado familiar, advogado alimentos, guarda, advogado divórcio, dissolução união estável. Você não pode simplesmente criar advogado família. Porque se eu tenho aqui guarda, por exemplo, vou pegar aqui alimentos, advogado alimentos, eu crio um grupo de alimentos, eu tenho palavras-chave voltadas para alimentos, como aqui advogado família, alimentos e assim por diante, e eu vou ter um anúncio falando somente de alimentos. Assim como eu vou ter pensão, advogado alimentos, isso na campanha família e no grupo alimentos. Ah, Matheus, mas eu trabalho com a parte só de divórcio. Por quê? Você tem que escolher as áreas que são mais interessantes para você financeiramente, que já é a sua especialidade, e você tem que criar uma campanha família, grupos. Quais áreas da família você atua? Então, divórcio. Aí eu vou ter, dentro do grupo divórcio, eu vou ter o quê? Anúncios falando sobre divórcio. Matheus, mas eu posso fazer um anúncio para família. Divórcio é a mesma coisa que tá dentro de família. Para o robô do Google, não. Então, neste caso, você tem que criar um anúncio para divórcio dentro do grupo do divórcio e escolher palavras-chave divórcio. Então, aqui é o anúncio e quanto mais específico você for, melhor. Separação judicial, advogado de divórcio, advogado de separação, para o robô do Google, são coisas diferentes. Então, quanto mais anúncio você fizer de uma forma bem específica, mais assertivo você vai ser. E dentro da campanha de divórcio, eu tenho campanha família, grupo divórcio, anúncio divórcio. E eu vou ter palavras-chave de advogado divórcio, advogado separar, advogado divórcio litigioso, advogado divórcio consensual. Uma palavra-chave específica de cada grupo que você atua. É muita informação essa questão de estrutura, não é? Principalmente para você que não anuncia, mas eu preciso explicar a teoria no geral para vocês entenderem que quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser, mais barato você vai pagar
e mais no topo do Google você vai ficar. Para você que está tendo essa primeira oportunidade de ver o Google Ads, ou para você que anuncia no Google Express, que eu vou mostrar aqui agora, deixa que eu já tinha aberto. Essas questões dos grupos são mais avançados, mas eles são necessários para você conseguir ter mais assertividade no Google. Porque quanto mais específico, melhor. E você precisa ser específico. Porque quem pesquisa no Google, por exemplo, advogado é muito amplo. E eu vou mostrar já já na palavra-chave para vocês. Agora, para vocês, tá, que não estão reconhecendo essa tela, que já anuncia no Google, mas não estão reconhecendo, aqui existe o Google AdWords Express. Eu estou abrindo aqui a tela, que é o modelo mais básico do Google, que o Google faz tudo automático para você. Então, para vocês que estão vendo essa tela agora, que é um anúncio, você não escolhe palavra-chave, você não faz nada. O Google faz tudo automático para você. Ela é o primeiro passo para quem não anuncia, pode ser, mas você acaba sendo muito automático. Esse Express, que mostra somente aqui anúncio, cliques, o que as pessoas pesquisavam. Por exemplo, essa aqui ela trabalha com cálculo judicial. Aí o Google mostrou para pessoas que pesquisavam juros judiciais. Quem está pesquisando juros judiciais não está querendo contratar alguém que presta serviço de cálculos judiciais. Calcular juros e correção monetária. É alguém querendo fazer por conta própria. Então, o Express, ele tem esse problema. Para você que está anunciando nele, eu sugiro, vamos voltar aqui, para vocês anunciarem no Especialista, que é esse modelo que é mais detalhado, como vocês viram, tem grupo, tem anúncio, tem muita informação, mas é o que você precisa de fazer para poder ter sucesso no Google e fechar negócio. Então, fique atento, e só para a gente poder resumir essa questão de estruturação: campanha, a sua área de atuação; grupo, a sub-área de atuação. Por exemplo, criminalista, campanha criminal; grupos, estelionato, roubo, prisão, atendimento de delegacia, audiência de custódia, que dá um bom retorno; família, divórcio, tutela, curatela, guarda, violência da mulher, doméstica, direito de trânsito, leis, advogado bafômetro, né, leis de trânsito, blitz, outros exemplos de acordo com a sua área. Consumidor, indenização de bancos, imobiliárias, hoje temos muitos processos de empresas; trabalhista, defesa trabalhista, ação trabalhista contra a empresa, defesa trabalhista. Tudo isso você tem que ser específico. Erro médico, plano de saúde, tá bombando o número de reclamações. Todas essas áreas eu já estudei e eu estou aqui resumindo tudo para você ir direto ao ponto. Pense você, advogado, o que você precisa de atuar agora, que é o momento que você vai conseguir captar mais clientes. É muita informação, são várias áreas de atuação, mas se você organizar as suas campanhas de uma maneira assertiva, você vai ter mais resultado no Google. E para você que não tem o Google, você vai conseguir uma nova fonte, porque a gente sabe que as indicações diminuíram. Então agora, somente o online para poder ajudar você. Agora, essa parte de estrutura é um pouco complicada. Depois vocês vão rever este vídeo. E para você que está online, no final nós iremos liberar o link para você assistir por mais 24 horas e com calma você rever tudo que eu falei. Enquanto isso, também não deixe de se inscrever no nosso canal. Você vai ficar por dentro de todas as novidades para poder trazer clientes. Bom, voltando aqui então, agora eu vou direto ao ponto e talvez o momento mais importante do nosso treinamento de hoje. Por quê? Mateus, vamos falar das palavras-chave, que é o foco, né, que nós temos que escolher de uma forma mais assertiva. Porque quando a gente escolhe a palavra advogado, eu falei que é ruim. Divórcio, ruim, né? Tudo isso, união estável, são pessoas buscando informação. E quem busca informação, se você paga o custo por clique, não adianta, você está gastando com algo ruim, correto? E aí eu vou mostrar um exemplo ruim para vocês. Vou abrir aqui um exemplo que não está interessante. E para você que já anuncia no Google... Não, obrigado.
para você que já anuncia no Google, veja bem, quando você escolhe palavra-chave, tá? E aqui, ó, essa é outra advocacia, tem a palavra-chave e no primeiro momento ela escolheu palavras-chave como advogado, defesa do consumidor, de uma forma ampla, tá? Então, o que seria isso? Hoje, né? Advogado, nome sujo. Advogado, negativação indevida. Atenção! Para você que anuncia no Google, fique atento. Quando você coloca uma palavra-chave muito ampla, como advogado, igual vocês viram agora, o Google, ele vai mostrar o seu anúncio pelo que as pessoas pesquisarem antes, durante ou depois da frase. Então, quando você coloca a palavra advogado, é muito amplo. Você acaba trazendo pessoas buscando informação. E aí anotem, para você que anuncia no Google, vocês vão clicar em palavras-chave e depois em termos de pesquisa. Ou seja, o termo de pesquisa é o que as pessoas pesquisaram no Google e encontraram você. Para você que anuncia no Google, você já deve ter recebido ligação de pessoas buscando de graça, pessoas buscando outros advogados, coisa que você não trabalha. Isso tudo tem solução. Por quê? Quando eu coloco a palavra-chave advogado é ruim. E olha só o que apareceu. Advogados, deixa eu abrir aqui, ó. Belmont Advogados, Dark Advogados. São pessoas buscando outro escritório. Aí vem coisas piores, né? Olha só. Endereço de pequenas causas do Rio. Isso é alguém buscando o endereço do Procon, não advogado para poder contratar, né? Então, por exemplo, o advogado pequenas causas do Rio gratuito é ruim. Endereço do advogado Pablo não é legal. Tudo isso vocês estão aparecendo. Juros abusivos. A pessoa está buscando informação, não querendo contratar um advogado, né? Então, telefone da defesa do consumidor, são pessoas básicas, não são pessoas querendo contratar o seu serviço. Então, quanto mais específico você for, melhor. Olha só, advogado consumidor online grátis e tá pagando o clique, olha lá, R$1, R$1,40 pelo clique. Aí vem o grande segredo do Google. Você que anuncia no Google precisa entrar no termo de pesquisa, avaliar tudo que é ruim, vocês vão ver que tem coisas absurdas para poder não gastar clique. Aí o que você tem que fazer? Você que anuncia no Google tem que olhar o termo de pesquisa, o histórico, aí você vai vir aqui em palavras-chave negativas e aí sim você vai negativar. Ou seja, você vai negativar as palavras que são ruins. Aí vem uma grande notícia, uma bomba para vocês do setor de advocacia. Nós encontramos 8 mil palavras-chave negativas de pessoas que buscam por informação, por outros advogados e que você acaba perdendo dinheiro no Google. E aí o que você tem que fazer para você que anuncia no Google? Analisar o seu termo de pesquisa, vir nas palavras-chave e negativar. Emprego gratuito, currículo, tem muita gente que recebe, de graça, as áreas que você não atua, como, por quê, onde, foi, lei, vai, onde, fez, fui. Tudo isso é palavra ruim de quem busca informação e você deve negativar. Então, aí você começa a ter mais resultado. Primeiro, você negativa palavras, vê o termo de pesquisa. E aí, segundo, Matheus, eu tenho que sempre ficar vendo o termo de pesquisa? Sim, porque 30% das buscas em médias, elas são novas todos os dias, as pessoas pesquisam algo diferente. Agora, existe na escolha das palavras-chave como você filtrar para poder não perder tanto dinheiro assim. E agora eu vou voltar para a campanha do Santana Advocacia, que já está bem trabalhada, porque na escolha das palavras-chave, aí anotem a segunda dica de hoje, avançada, para poder ter mais resultado. Você não pode escolher a palavra-chave, e eu vou mostrar aqui de exemplo para vocês, ó, vamos pegar um outro exemplo aqui. Opa, esse aqui é o que estava ruim, vamos voltar para o positivo. Aqui, vamos pegar um exemplo aqui só para a gente poder rever, tá? Então, ó, campanha familiar. Os grupos, as sub-áreas que você possui, tá? Como vocês estão vendo aqui. Campanha de trabalhista, mesma coisa. Vamos pegar o divórcio.
Quando eu escolho uma palavra-chave no Google, igual está aqui, ó, campanha. Vamos pegar um período maior aqui para a gente poder pegar. Aqui está mostrando os últimos 30 dias. Advogado, divórcio. Dica importantíssima. Quando você coloca somente a palavra advogado, eu já disse que é ruim porque aparece coisas que vocês viram agora. Mas se eu coloco advogado, divórcio sem nenhum sinal, também o Google pode ignorar o divórcio e mostrar qualquer coisa de advogado. E aí, qual é a dica assertiva que você precisa colocar? Toda palavra-chave, você precisa de usar os sinais de correspondência de palavra-chave, que é o ampla modificada, que é o sinalzinho de mais. Anotem, pois isso vai melhorar muito o seu resultado para você que já anuncia. Então, não pode ter palavra-chave sem esse sinalzinho de mais. Esse sinal de mais mostra que Google, se eu coloco mais advogado, espaço, mais divórcio, eu só vou aparecer em quem pesquisar advogado e divórcio juntos. Por quê? Só advogado é ruim, só divórcio também é ruim. Mas, Matheus, se a pessoa pesquisar divórcio, ela pode me interessar, pode interessar por mim, pode fechar negócio. Mas pensa bem, você tem uma verba de R$200 por mês. Se você tem R$200 por mês para gastar, existe R$200 de pessoas, ou seja, se R$1 o clique, 200 pessoas vão pesquisar advogado especialista em divórcio. Para que você vai pagar e investir em palavra-chave muito ampla? Tem que ser assertivo. Neste momento que nós estamos vivendo, você precisa conseguir investir de forma correta. Não adianta. Então, neste caso, advogado, divórcio vai trazer mais resultado. Aí você tem que fazer variações. Advogado separado. Voltamos então. Bom, então palavra-chave específica é muito melhor. Deixa eu voltar aqui para família. Deixa eu voltar. Família, divórcio, onde eu estava. Então, quanto mais específico você for na palavra-chave, vamos voltar aqui, melhor. Ou seja, a ampla modificada, o Google só vai mostrar o seu anúncio se tiver a palavra mais advogado, mais divórcio, mais advogado, mais separação. Quanto mais variações você tiver, mas de palavras-chave específicas, advogado, separação de bens, melhor. E neste estudo que eu fiz, exclusivo de advocacia, que é uma especialidade minha, nós chegamos à conclusão que você não pode ter palavras-chave que não contenham a palavra advogado, porque você corre risco. E agora você precisa de investir de uma maneira muito mais assertiva. Ok? Então, toda palavra-chave tem que ter o sinalzinho de mais. Existem outras, entre aspas, colchetes, que são mais avançadas, mas essa palavra-chave ampla modificada já vai eliminar ligações ruins, já vai melhorar o seu público-alvo e você vai conseguir aproveitar o seu investimento de uma maneira muito mais assertiva. Então, pessoal, palavra-chave negativa, termo de pesquisa, esse é o segredo para você ter mais sucesso no Google, focando em palavras-chave. Agora, lembrando que toda essa tela tem palavras-chave, tem os anúncios que vocês devem colocar para poder aparecer, tem os locais, horário, tudo como eu já disse nos slides anteriores. Agora, tudo isso nós temos que ter um foco que é resultado. E quando você coloca as palavras-chave assim, agora eu vou ver o termo de pesquisa desse escritório que já está bem detalhado, palavra-chave de pesquisa. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês, nós encontramos mais de 15 mil palavras negativas. Convênio, custos, tudo isso é ruim, como eu disse, e você pode negativar. Agora, uma campanha bem trabalhada, você vai conseguir ter mais resultado da seguinte forma. Advogado, divórcio, Resende, advogado, divórcio. Viu que quem pesquisa dessa forma, advogado, divórcio, Resende, advogado, divórcio, Rio, a pessoa não está interessada? A chance de fechar negócio é muito maior do que quem só pesquisa no geral. Então, advogado, divórcio, Rio, advogado, Volta Redonda, advogado especialista em divórcio, advogado para separar. Essas pessoas já querem separar e não estão esperando
né, buscando informação, e neste caso você pode trazer esse cliente que já está decidido, porque quem pesquisa a palavra advogado já sabe o que quer. Todos esses detalhes e muitos outros você deve ficar atento para poder investir de uma maneira mais assertiva. Agora, isso vocês viram que dá para melhorar. Porém, não adianta nada eu ter cliques, ter acessos e não ter pessoas entrando em contato, não é? Vejam o quanto o Google é poderoso, e esse pequeno negócio eu quis mostrar, esse pequeno para você que está começando agora, mas também que proporcionalmente quem investe mais, esse cliente, ele investe muito pouco no Google. Ele colocou aqui 4, 6 reais o orçamento diário. E aí, só para vocês terem uma ideia, vamos colocar o que voltando aqui na data para os últimos 30 dias. Neste momento de crise que nós estamos vivendo, né? Ele investiu R$ 49,00 na área civil, R$ 39,00 na trabalhista, 40 na familiar. No total, deu aqui R$ 169,00 somente. Agora, o Google, ele mostra o controle de tudo. Ou seja, ele investiu R$ 49,00 em área civil, mas 6 pessoas entraram em contato com ele interessado. Gastou R$ 49,00 para ter 6 pessoas interessadas. Na trabalhista, de R$ 39,00 foi 8. Ou seja, a porcentagem de quem entra, 15% entra em contato. Já previdenciário, que não é um momento tão ideal quanto as outras, foi 3% de retorno, o que é bom, porque se eu gastei R$ 27,00, eu tive uma conversão, se ela fechar, ótimo. Mas aí que está o segredo para você de uma maneira mais avançada. Você tem que investir naquilo que está trazendo mais retorno. Então, por exemplo, a diligência não deu nada de resultado, mas já trabalhista foi recorde. Olha só, trabalhista está bombando. Familiar, criminal, nós temos dados melhores do que esse. Então, independente da sua área, o Google ele consegue te falar o que você teve de clique e qual campanha você teve resultado. Então, ele teve, nesse mês, últimos 30 dias, ele teve aqui, vamos ver o total, gastou 88 centavos o clique, teve 193 cliques, gastou R$ 169,00 e teve 20 pessoas entrando em contato. De 20 pessoas que entram em contato com você, clientes, na maioria assertivo, porque as palavras estão boas. Quantos você acha que pode fechar o negócio? Qual é a sua proporção? Metade? 30%? Se um fechar, já paga o seu investimento. Por isso que o Google é muito assertivo e você precisa segmentar a campanha e escolher a sua área de atuação e ser encontrado. Porque você consegue investir pouco, ter resultado e de acordo com os resultados, você vai crescendo. Então, assim o Google Ads pode ajudar você e você pode fechar novos contratos de acordo com a sua especialidade. Mesmo você investindo pouco, você pode entender o Google para poder ter mais clientes. Agora, essas foram as dicas na prática. Vamos voltar para os nossos slides. Voltando aqui para os nossos slides. Pois é, essa foi a nossa prática do Google Ads. Eu sei que é muita informação. Para você que ainda não anuncia no Google, pode ser bem complexo. Para você que anuncia, existe muitos detalhes e outros também mais avançados, mas que hoje, né, a gente separou esses principais pontos para a gente poder ser assertivo e conseguir, de imediato, você aplicar e melhorar os seus resultados no Google. Agora, para a gente poder fechar com chave de ouro, e antes de eu te explicar o final, o que você pode fazer para poder ter mais sucesso no Google, eu vou mostrar para você uma notícia quente, que é a inteligência artificial aplicada para esse pequeno advogado que vocês viram aqui. Vocês vão saber agora como funciona os relatórios da inteligência de dados do Google. Vamos agora para o nosso SOS Google. Chama a VT! Agora aqui, vamos lá para o nosso SOS Google, que é sempre uma notícia quente e nova. E olhe bem, no Google você consegue gerenciar tudo, saber direcionar melhor o seu investimento, né? Só que mais do que isso, você consegue saber exatamente cada centavo que você está investindo,
para onde está sendo direcionado o seu investimento. Então veja bem, aqui, aquele escritório que eu mostrei de exemplo aqui, o Santana Advocacia, ele teve 193 cliques nos últimos 30 dias, tá? 193 cliques, apareceu 3.194 vezes no Google, gastou 88 centavos, R$169, 20 pessoas entrando em contato. Ou seja, cada cliente que entrou em contato com ele, saiu para ele R$8,43. É um valor baixo, porque um cliente que você fecha, melhor. Agora, o Google te dá mais detalhes ainda pensando na conversão. Ou seja, aqui mostra o quanto ele gastou por área de especialidade. Aqui mostra um resumo, né? Então ele gastou R$169, teve 20 de conversão. O que é uma conversão? Alguém que chamou no WhatsApp ou ligou para ele ou mandou um contato de e-mail. É um código que você coloca no seu site e você consegue direcionar. Aqui mostra quais dispositivos ele acessou, se foi em computador, desktop, público feminino, masculino, qual que foi maior. Esses relatórios mostram a idade por conversão que tem mais resultado. 35, 44 anos teve mais conversão. Por palavra-chave, qual palavra gerou mais conversão. Então aqui você consegue saber exatamente qual grupo está trazendo mais resultado. Direito do trabalho gerou 8 conversão, consumidor 6. Você consegue saber exatamente o seu investimento. Qual palavra-chave que gerou mais conversão? Foi advogado trabalhista. Todas as palavras que são assertivas, você vai saber direcionar o seu investimento para poder ver os melhores anúncios que você está tendo, quais cidades que estão tendo mais resultado por conversão. Tudo. Você consegue saber os dados para poder, no final, saber exatamente o que está acontecendo e você direcionar o seu negócio para poder captar o cliente certo no momento certo. Para poder você conseguir aprender o Google, utilizar o Google para poder trazer novos contratos de acordo com a sua área de especialidade. Ou seja, é investir de forma correta no momento certo, na hora certa, em que o cliente está ali, buscando pela sua área de atuação. Então, com esses relatórios inteligentes, você aplicando passo a passo a experiência do Google, você vai aprender e conseguir ter sucesso. Afinal, como eu já disse hoje, quando você entende do seu negócio e você entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, pessoal, voltando aqui, afinal, quanto investir? Quanto eu devo começar? Por onde começar? Você deve investir e pode começar investindo pouco. Você pode investir R$10 por dia, R$300 por mês, só que, de acordo com o seu investimento, você vai ver e crescer de acordo com os resultados. Porque, por exemplo, se você começar com R$10 por dia, R$300 por mês, R$10 por dia você vai ter 10 cliques. No final, 300 por mês. 300 cliques. Se você tiver uma taxa de conversão de 10%, 5%, como vocês viram, a dele foi 15%. Mas vamos jogar para menos. Se você tiver 15%, 5% de 300 são 15 pessoas. Ou que seja R$200, ter 20 pessoas igual a ele, mas vamos jogar menor. Se você investir R$200, tiver 5%, 10 pessoas, se um fechar o contrato, acabou. Você vai investir mais. E aí, investiu o primeiro mês, fechou o contrato, investe 400 no segundo, 600 e vai crescendo o seu resultado, o seu investimento de acordo com o seu resultado. Esse é o interessante do Google. Você pode crescer e conseguir fechar clientes independente do seu investimento, do seu tamanho e da sua especialidade. Você pode focar e você pode ter sucesso no Google. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês muita informação, né? Vocês podem vocês devem ficar atento a tudo isso que eu passei. Este vídeo ficará gravado por 24 horas para você rever e aplicar. Agora, para você que está online e precisa de começar a anunciar no Google, ou você que já anuncia no Google e precisa de melhorar os resultados, nós podemos ajudar você. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Botaro, eu sou estrategista especialista Google e há 10 anos desenvolvo esse trabalho.
E essa experiência do Google, ela é o passo a passo do que você precisa de executar para poder ter sucesso. E o primeiro passo, desde a estratégia inicial até o momento que você aprende, esse cronograma que vocês estão vendo, você deve aplicar, porque uma vez aplicado, você vai ter realmente o cliente que você precisa e aprender o Google. Então, para você que está online e precisa de ajuda, nós podemos ajudar você com a experiência Google, que é um projeto que é exclusivo e dedicado desse cronograma para advogados como você e que você pode aplicar. Como funciona? Nós podemos te ajudar da seguinte forma. Vocês, para os 30 primeiros que estão online, esse passo a passo, esse cronograma, primeiro passo de tudo, nós vamos criar a estratégia para você. Você vai falar a sua área de especialidade que você quer, nós vamos estudar no Google, como já temos esse estudo de todas as áreas praticamente de advocacia, e dentro desse estudo, nós vamos te entregar uma campanha pronta e funcionando, com todas as palavras-chave, com todos os anúncios, com as 8.000 negativas, como eu falei, com todos os códigos de conversão da inteligência de dados, com tudo pronto, da forma com que a gente já sabe que dá resultado. Ou seja, a experiência do Google são vários processos que no primeiro dele nós vamos estudar o seu negócio, depois nós vamos te entregar tudo pronto, porque você não pode perder tempo e nem dinheiro, e depois que tiver tudo pronto, nós vamos te entregar e lançar a campanha. Porém, a experiência do Google é feita para você aprender e nunca mais depender de ninguém. E nesse momento, nós vamos te entregar a campanha pronta, com as principais palavras-chave que a gente sabe que é boa, definir a região, tudo isso. Porém, além disso, nós vamos fazer tudo individual com você, porque a experiência não é um curso, é um trabalho individual no qual nós vamos te apresentar o que é bom de acordo com a sua área de especialidade e, a partir daí, você vai entender como funciona o Google. Então, a Casa do Eds, que é um parceiro oficial há 10 anos, junto comigo, que atuo também há 10 anos, eu sou o diretor da Casa do Eds, eu mesmo, para os 30 primeiros que estiverem online, no treinamento da experiência Google, que tem um curso super viável que eu vou falar agora, para os 30 primeiros que estiverem online, vão poder ter esse trabalho, essa consultoria, que eu mesmo irei estudar, eu mesmo irei criar as suas campanhas, eu mesmo irei te apresentar de uma forma bem individual, de acordo com a sua necessidade. E depois que a gente te apresentar, eu mesmo, e lançar a campanha, nós vamos te ensinar a otimizar a campanha do Google para você mesmo aprender a avaliar, entender e deixar tudo redondo. Porque esse cronograma que vai da estratégia inicial ao planejamento que nós vamos criar tudo para você, a reunião que eu vou fazer com você para poder te apresentar e te ensinar a mexer na ferramenta, e depois essas otimizações para você aprender a negativar palavras, para você aprender a analisar o Google e nunca mais depender de ninguém, que a experiência é um treinamento voltado para advogados que não tem muito tempo, mas precisa de ter tudo pronto e aprender. Todo esse processo, incluindo relatório de inteligência de dados, como vocês viram, é o processo da experiência do Google e que eu, em nome da Casa do Eds, nós podemos ajudar vocês. Como é um trabalho individual, não é um curso online que a gente vende, igual vocês estão acostumados a ver na internet, é um trabalho individual, bem limitado, somente para as 30 primeiras empresas que entraram em contato agora com o Emerson, que vocês fizeram a inscrição. As 30 primeiros, eu irei fazer esse trabalho, essa consultoria, esse treinamento junto com a minha equipe para vocês aprenderem e nunca mais depender de ninguém. E o melhor, essa metodologia direcionada para advogados, para você ter tudo avançado, tudo pronto e aprender e não depender de ninguém, não depender de agência, nem ficar pagando mensalidade, 12 vezes de R$ 99,00. Tudo na prática e ainda um monte de conteúdo que vocês vão ter para poder aprender e nunca mais depender de ninguém. 12 de R$ 99,00 é super viável mesmo, porque a experiência do Google é o passo a passo que nós descobrimos o segredo para advogados do Google. Basta vocês pesquisarem pela Casa do Eds no Google
e vocês vão ver que tem vários elogios de advogados, que é a nossa especialidade. Várias pessoas, advogados, escritórios, aplicaram a experiência do Google. Foram quase 300 nesses últimos anos. E agora, para você que está online, os 30 primeiros que entrarem em contato com o Emerson, eu irei aplicar a estratégia, fazer reunião com você, para a gente poder conseguir lançar a campanha, ensinar você e você conseguir captar mais clientes no Google. Além disso, tem o ícone do WhatsApp piscando, se você acessar o site de inscrições, que a gente também instala para você. É uma experiência completa, do básico ao avançado, mas que a gente faz tudo, te entrega pronto para você seguir sozinho e focar na captação de novos contratos. Então, mande uma mensagem para o Emerson, os 30 primeiros. Se você tem dúvidas ainda, é claro, né? Porque hoje é muita informação, mande mensagem para o Emerson para poder agendar um bate-papo, para a gente poder te explicar como é a experiência. Mas somente as 30 primeiros, porque todas elas sou eu mesmo que faço a consultoria estratégica e crio todas as campanhas. Porque eu já conheço os segredos dos advogados, como 10 anos de Google, 3 anos de cientista de dados. Então, para os 30 primeiros, eu irei disponibilizar esse atendimento exclusivo para você conseguir conquistar mais clientes com o Google. Mande mensagem para o Emerson. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por esses 2 dias de conteúdo. Nós tivemos aí muitos escritórios que estão online e eu espero poder contribuir para vocês, para poder conseguir a vocês a conquistar novos clientes. Para você que ainda não conhece a nossa empresa, você pode se inscrever no nosso canal, porque nós sempre trazemos conteúdos interessantes para poder ajudar você. E para quem precisa de ajuda, para a gente poder não perder tempo e direcionar, entre em contato, pesquise sobre a Casa do Ads do Google, que vocês vão ver que o nosso foco é ajudar você, pequena e média empresa, a superar essa crise e conseguir fechar novos contratos. Então, para poder fechar com chave de ouro, quem já me conhece já sabe que eu uso 2 slides e sempre gosto de mostrar no encerramento dos meus treinamentos. Não é mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor do que se adapta às mudanças. E, seja como for, seja encontrado. Muito obrigado, boa noite a todos e até breve. Tchau, tchau!